Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Felipe e a aula ela é de espanhol, tá certo? Nós vamos responder a prova do Enem 2019, esta é a segunda aplicação, tudo bem? Que aí nós vamos treinar o Enem, justamente o espanhol voltado para o Enem, tudo bem? Como nós havíamos combinado, certo? Então agora neste momento, tá? Vou ampliar aqui para ficar melhor para a gente ler. Esta é a primeira questão, tá certo? Você se depara logo com um texto. A maioria das questões de português, né, ou inglês, ou história, ciências humanas de forma geral, ou linguagens, elas vão ter logo bastante texto. Então, antes de você ler o texto, como eu sempre digo para vocês, venhamos aqui embaixo no enunciado, tá? E vamos ver aqui, ó. O texto destaca a importância do milho na história do Peru. Informa que os antigos agricultores peruanos... Beleza, então eu já sei que o texto vai falar sobre a importância do milho, né, um cereal aí na história do Peru, e vai informar que os antigos agricultores peruanos, ou seja, esta resposta ela é de acordo com o texto, tudo bem? Então ela é uma compreensão textual e não interpretação. Tem que ser aquilo exatamente, né, que está no texto, tá? Então pode ser que tenha duas alternativas aí, uma que é a resposta do texto e outra que é a resposta que está além do texto, que é uma inferência ou seria uma interpretação. Nesse caso, vocês marcarão, tá, a resposta mais próxima do texto, tá? Então agora vamos para o texto e já vamos olhar no texto justamente o que os antigos agricultores, né, o que o texto informa sobre os antigos agricultores peruanos, tá? Uma das dicas que eu digo para vocês é passar logo uma vista grossa nas alternativas. Por exemplo, informa que os antigos agricultores peruanos desenvolveram 55 variedades de planta, introduziram milho em substituição da cultura da batata, expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo, produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos, ou, letra E, transformaram o preparo da pipoca em um evento solene. Aí você já tem mais ou menos noção do que pode encontrar. Você vai encontrar uma das 5 opções no texto. Essa dica ela vale tanto para espanhol, né, como nós estamos fazendo aqui agora, como para qualquer outra prova, de português ou de ciências humanas, tá bem? Então agora vamos aqui para cima, que começa assim: El maíz peruano en la historia. Ou seja, maíz é milho em espanhol, tá bom? Então vamos lá. Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue la civilización del maíz, cultivo conocido en el Perú desde por lo menos 1200 años antes de Cristo. Os antigos agricultores, vejam bem que aqui já está começando a falar dos antigos agricultores, tudo bem? E é justamente o que a pergunta lá, né, está bem claro. O que os antigos agricultores fizeram? O que afirma no texto que os antigos agricultores fizeram? Então aqui você já pode encontrar a resposta de cara e marcar sem medo de ser feliz, tudo bem? Por quê? Porque você já teve um olhar crítico no enunciado e nas alternativas. Então, vamos lá? Os antigos agricultores peruanos, eles lograram, né, a sofisticação da seleção e criação de novas variedades adaptáveis aos diversos espaços geográficos e climáticos. Será que tem alguma alternativa que fala que eles selecionaram e criaram novas variedades adaptáveis a espaços geográficos variáveis? Vamos lá, ó, letra D. Tá? Letra D. Produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos. E olhem só, eu apenas lembrava que tinha uma das alternativas que falava, tá, sobre produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos. Por quê? Porque lá já fala a resposta.
claramente. Então vejam, né, que nem precisou terminar de ler o texto, tudo bem? Eu recomendo que você leia todo o texto, tá? Para que não possa haver dúvida, tudo bem? Mas aqui de cara ele já responde a resposta, né, que eu disse para vocês, que eu sei que é uma compreensão textual. O que é uma compreensão textual? Que a resposta está diretamente no texto, tudo bem? Então vamos lá. Agora, neste momento, passemos para a segunda questão, tudo bem? Segunda questão, vamos ver. No fragmento, lembrando que a gente sempre começa do enunciado que está embaixo e nunca daqui do texto, tudo bem? Apenas aqui logo neste enunciado aqui, tá? Então, no fragmento do romance mexicano publicado em 1989, prevalece a letra A, narração, com elementos fantásticos, descrição com base no retrato objetivo da realidade, injunção com base no diálogo entre os personagens, exposição com base na definição do papel da mulher, argumentação a partir de discussão acerca de dilemas existenciais. Então eu já sei que é um texto, tá? Um texto. Provavelmente ele vai estar narrando alguma história, né? E já que eu falo de romance mexicano é um tipo de narração, tá? Eu já sei de cara que todo romance ele é um tipo de narração, tá? Então vejamos aqui, a letra A já parece de cara ser a correta, tá? Então vamos lá, mas vamos ler e entender sobre o que ele fala, tá? Então veja que não é tão complicado, tudo bem? Como o espanhol parece com o português, vocês não terão assim tanta dificuldade. Vamos lá. Dicen que Chita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba quando esta picava de cebola. Então, olha só, a Tita, que é justamente a mulher que faz parte do romance, ela era tão sensível que desde, né, que ela estava no ventre da bisavó, né, do narrador, de quem está contando a história, chorava e chorava quando ela picava uma cebola, ou seja, a própria mãe, quando picava a cebola, a filha dentro do ventre chorava, tá? Vejamos que, como que o bebê vai chorar dentro do ventre? Lembra que esses textos, né, de narração, de romance, eles são literatura, que tem cunho fantasioso, tá? Cunho fantasioso ou fictício, tudo bem? Su llanto era tão fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Então, olha só, ela falava tão... o seu pranto era tão forte, né, que a cozinheira Nasha, né, da sua casa, que ainda, além de ser meio surda, ainda assim ela escutava sem se esforçar. Um dia, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro y la leche hervida y de los ajos, por supuesto, el de la cebolla. Veja aqui que nesse texto ele vai falar que ela um dia, né, de certa forma, soluçou dentro do ventre. Vejamos aqui, tá? Ela era tão sensível que ela até manifestava, né, características, situações aí que normalmente as pessoas em vida, sem estar dentro do ventre, né, uma vida pós-ventre, elas vão manifestar. Então ela manifestava já o soluço a tal ponto que a sua bisavó, né, acabou de certa forma atendo, né, aí logo aí, ela acabou parindo, né, a sua filha, que era Tita, de forma prematura, tudo bem? Então veja aí que é tudo muito fantasioso, é uma história fantasiosa. Aí, como se imaginaram, la consabida nalgada não foi necessária, pois Tita nasceu chorando de antemano, talvez porque ela sabia que seu oráculo determinava que nesta vida lhe estava negado o matrimônio. Contaba Nacha que Chita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaram sobre a mesa e o piso da cocina. Então, com tanto choro, né, que ela já vinha chorando dentro do ventre, né, uma mulher muito sensível, né, já desde o ventre, ela foi, de certa forma, empurrada,
né, a este mundo, tá bom? É como se o choro dela tivesse feito ela mesma ser parida, né, ser colocada para fora aí da sua mãe. Aí vamos lá, no fragmento do romance mexicano, novamente voltemos, ele prevalece o quê? Narração com base em elementos fantásticos, ou seja, fantasia, ficção, tem a ver com o que eu disse para vocês. Isso é uma literatura, né? É uma história que basicamente é uma fantasia. Tem a ver com a letra A? Tem sim, tá? Então vamos deixar a letra A aqui marcada, mas vamos ler logo as outras alternativas para a gente ver se a gente encontra uma outra mais correta que ela, tá? Tenham cuidado com isso. Às vezes, ó, a letra A já achei que está correta, mas poderia haver uma outra letra mais correta que a letra A, tudo bem? Então vamos lá. Letra B. Descrição com base no retrato objetivo da realidade. Gente, objetivo e realidade são a mesma coisa, vejamos. Então, eu estou falando de realidade, é real, existe isso, tá? O bebê soluçar dentro do ventre, o bebê chorar tanto dentro do ventre, né? Ter como confirmar que o bebê chorou tanto, que esse choro provocou a própria expulsão dele de dentro do ventre. Não, então isso não é uma realidade, não é um objetivo, tá? Não é objetivo também, é totalmente subjetivo, contrário de objetivo, o que torna a letra B incorreta. Vamos lá, a letra C. Injunção com base no diálogo entre os personagens. Vejamos aqui, a gente vai ver um diálogo entre os personagens. Por exemplo, tem travessões identificando a fala de um personagem A ou de um personagem B? Não, tá? Então também não é letra C. Letra D. Exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade. Aqui está falando de discussão, de tema social, como mulher na sociedade? Não, muito menos. É uma história fantasiosa. E letra E. Argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Eu estou argumentando, eu estou explicando o porquê de um problema universal, que é uma argumentação. Não, de forma alguma, tá? Então, a letra mais correta, como vocês estão vendo aí, e vendo que não tem tanta dificuldade assim, né, para responder, eu estou explicando detalhado para despertar em vocês esse senso crítico, né, é a letra A, ok? Então, agora vamos para a nossa próxima questão, que é a terceira questão. A terceira questão, ela começa logo com uma charge, tudo bem? Uma charge, e nessa charge aqui, essa tira, né, melhor dizendo, uma tira ou charge. Essa tirinha aqui, você vai ver, né, uma conversação aqui entre dois personagens, só que antes de eu começar a ler, né, você que é aluno, que é esperto, que é perspicaz, que é inteligente, na verdade, com certeza, todos vocês são inteligentes, são espertos, vai ver logo aqui de cara a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre o. Vejamos que clave, você pode nem saber o que é no espanhol, mas ele está querendo saber o que ela quer dizer na tira. Então, só pelas imagens e pelo contexto, pela ideia que você vai ter, você consegue chegar a uma alternativa aí mais correta. Então, vejamos aqui, tá? Então, ele quer saber por que tem essa palavra clave, e ela está repetida diversas vezes aqui nos quadrinhos da tirinha, né? E o que ela quer dizer? Ela leva o leitor a uma reflexão sobre o quê? Tá? Aí vamos ver aqui nas alternativas. Letra A. Uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Vamos ver se é sobre tecnologias e vida moderna. Se já for, a gente já tem aqui uma alternativa mais ou menos no rumo. Qualidade da vida, que ela é alcançada com os avanços tecnológicos. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos. Necessidades de aprender a utilização das novas tecnologias. Quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Então, aqui como as alternativas já falam de tecnologias, então já dá para entender que tem alguma coisa a ver com tecnologia. Então eu já vou ler sabendo mais ou menos a resposta que ele quer encontrar. Tudo bem? Então vamos aqui para cima, tá? Então olha só. Começa assim. Estou estressado. Tenho uma clave para el mail, uma clave para el celular, uma clave para la tarjeta de crédito, outra para el banco. Tengo una clave para el auto, outra clave para internet, outra clave para la alarma de la casa, outra clave para la obra social, outra clave para ele. Vejamos aqui que ele tem clave para todos os tipos de situações aqui que ele está colocando. Por exemplo, ele está estressado, vejamos no primeiro quadrinho, porque ele tem uma
uma clave, né, para o e-mail, uma clave para o celular, uma clave para o cartão de crédito, uma clave para o banco. Vamos tentar descobrir, desvendar o que é, né, essa clave. Aí ela vem falando aqui, tranquilo, gordinho, ia falar provavelmente gordinho, né? Aí, tenés que aprender a relajarte, tenés que aprender a vivir melhor. Vejamos como é bem fácil de entender. Você tem que aprender a se relaxar e você tem que aprender a viver melhor. Aí ele pega e diz, es verdad, é verdade? A ser mais feliz e respirar profundo, desfrutar mais da vida, de tua família, né? E dos teus prazeres. Tens razão, né? Aí ele pergunta, e qual é a clave? Ou seja, seria mais ou menos o sentido aí, qual a senha, tá bom? A senha para ser feliz, tudo bem? Então vamos lá. A palavra-chave, clave na verdade aqui, repetida diversas vezes na tirinha, leva o leitor a uma reflexão sobre o... quando diz que leva você a concluir algo, a inferir algo, é uma interpretação de texto. Então aqui não está clara no texto. Você vai pensar, vai raciocinar e vai achar a resposta mais correta. Então, letra A. Uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Ele está falando sobre o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna, que tudo existe uma chave de acesso, ou seja, uma senha de acesso? Sim. Então, a letra A ela tem a ver. Tá? Mas aí, como é uma questão de interpretação, você não pode logo de cara e marcar a resposta da letra A, porque pode ser que tenha uma outra mais correta. Então, vamos lá, letra B. Qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. Ele está falando que eu tenho qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos? Não, pelo contrário. Ele está criticando que os avanços tecnológicos deixam a pessoa mais estressada. Né? Então não é letra B. Letra B aí sai de regra. Tá? Letra C. Praticidade na utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Eu estou falando de que eu tenho praticidade da utilização dos códigos tecnológicos sociais. Não, na verdade ele está falando que tem dificuldade, tá? Não como uma praticidade, mas como uma dificuldade, algo chato, algo enfadonho. Então, letra D. Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias? Não, ele já sabe usar. Ele apenas está reclamando que esse acesso o estressa. Letra E. Quantidade de informações necessárias para resolver problemas? Não, ele não está falando de informações para resolver problemas. E sim, ele está usando, né, essa quantidade de senhas de acesso como um problema. Tá? Então, a letra A é a que responde melhor o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Vejamos que não é tão difícil de você chegar à conclusão da resposta correta. E se vocês, fazendo uma grande ressalva aí, se vocês acertarem aí 4 ou 5 questões aí dessas de espanhol ou inglês, depende da que você for escolher, você já vai ter aí um desvio padrão aí muito alto aí da sua nota de linguagens, tá? Porque a maioria das pessoas elas não dão o devido respeito à atenção à prova de linguagens, né? De línguas estrangeiras. E aí acaba, de certa forma, que quanto menos pessoas acertam, né? Logicamente, menos pessoas acertam mais essas questões, maior vai ser a nota, tá? Então, gostaria que vocês atentassem para isso. Então, vamos agora aqui para a questão 4, tá? Na questão 4, começa com um texto também, mas nós somos alunos espertos, a gente vai logo aqui para a perguntinha em cima. De acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente... Gente, quando eu falo de acordo com o texto, é o que está no texto, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu vou interpretar, tá? Mas na hora que você for responder a questão, vai ter duas respostas. Vai ter uma que é a que está no texto e vai ter outra que é uma conclusão que é correta também, justamente para pegar você, tá? Mas aí você que é aluno esperto, vai lembrar das aulas do professor e vai lembrar que ele falava de compreensão e interpretação de texto. Quando é compreensão, é porque está no texto a resposta, tá bom? Então vamos lá. Ele está falando que os espanhóis, quando conversam, eles habitualmente, aí vamos ver se a letra A tem a ver, se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual, ou seja, gesticulam com as mãos muito, se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação, se ofendem com a audiência e censura dos argumentos contrários, se desculpam com o grupo e reconhecem o tom de voz inadequado, se interessam
por entender as considerações e preferem diálogos cordiais? Vamos ver. Agora eu estou no meu cérebro lembrando mais ou menos aqui, né, das frases que eu li, que são as várias situações, hipóteses que pode ser a resposta certa. E quando eu ler no texto, automaticamente o meu cérebro vai lembrar que eu li alguma coisa parecida já nas alternativas. Quando eu voltar, eu já ganhei tempo, tá bom? Já consigo marcar de forma mais rápida aí as questões, a questão correta, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui para o texto, tudo bem? Então ele está falando sobre a característica dos espanhóis quando eles falam um com o outro. O que que marca aí nesse sentido? Vamos lá. Dizem que hablamos muy alto. Olha, já começou dizendo, ó, dizem que nós falamos muito alto. Ou seja, já estão dizendo que fala alto. Vamos ver se você já começa a pensar em alguma alternativa que identifica. Algunos incluso piensan que não hablamos, sino que gritamos. Alguns, inclusive, não pensam, aliás, pensam que não falamos, e sim que nós gritamos. La corresponsal mexicana Patricia Alvarado admite que a veces pedimos perdón, pero es para arrebatarle la palabra al otro y seguir hablando. Nos reprochan que escuchamos poco o nada. Cuando dos españoles se enfrentan, están más pendientes de las palabras que van a utilizar en la réplica que en reflexionar sobre los argumentos que le están exponiendo. Opina el alemán Paul Hyundai del Frankfurter Allgemeine. Ninguna autocrítica le sirve al español para cambiar. Nenhuma autocrítica serve para o espanhol mudar, tá? Então, olha só, vejam bem. Primeira coisa que eles dizem que os espanhóis falam alto, né? Que eles não falam, eles gritam, né? E também que a correspondente, né, mexicana Patrícia Alvarado, ela admite que às vezes pede perdão, né? Mas é para arrebatar a palavra do outro, ou seja, para voltar a palavra do outro e seguir falando, tá bom? Pede perdão como uma forma de desculpa para continuar falando. Então, ó, não nos reprovam que, de certa forma, aliás, fala que nós escutamos pouco, ou seja, ou nada. Vamos ver qual alternativa tem mais a ver aqui com a resposta correta. Eles se enfurece com os ouvintes e exageram no gestual. Não está falando de gesticulação, tá? Então, a letra A não tem nada a ver com gestual, tá bom? Aliás, o texto não tem nada a ver com esse gestual da letra A. Letra B. Se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação, tá? Então, quando eu falo obstinação, é justamente não parar de falar, né? É justamente não ouvir o outro, tá? Mas aí, ela parece estar correta, a letra B, mas vou ler as outras para ter certeza. Se ofendem com a audiência e censuram os argumentos contrários. Tá falando aqui que eles vão censurar os argumentos contrários, que eles vão se ofender. Em algum momento o texto falou em se ofender ou censurar alguma coisa? Não, então não tem nada a ver. Essa letra C aqui, ela tá louca, não tem nada a ver, tá? Então, letra D. Se desculpam com o grupo e reconhecem o tom de voz inadequado, ela tá dizendo que eles se desculpam para reconhecer que eles foram inadequados? Não, pelo contrário, ela fala que eles se desculpam, sim, pedem perdão, mas para ser uma forma deles conseguir falar mais ainda, e não para reconhecer que estão errados. Letra E. Se interessam por entender as considerações e preferem diálogos cordiais? Não, na verdade eles não. No texto não fala que eles entendem as considerações e querem diálogos cordiais. Eles querem apenas expor a opinião deles. Então, a alternativa mais correta aqui é a letra B de bola, que é se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação, ou seja, eles não param de falar, tá? Então, vamos para a quinta questão e última. Antes da gente ler o texto, vejam o texto. Normalmente o aluno se assusta, fala, nossa, que texto grande, né? Então, não precisa se assustar, porque nós temos as ferramentas que nós já aprendemos na aula de gabaritando questões objetivas que servem para português, para espanhol ou para qualquer outra disciplina aí de linguagens ou ciências humanas, tudo bem? Então, você não vai, de certa forma, se assustar, não vai ficar preocupado, tá? Então, para começar a questão número 5, nós vamos aqui para a perguntinha embaixo que nós chamamos de enunciado, tá? Então, olha só.
Esse texto que reflete sobre a xenofobia na Europa defende que... Então, xenofobia é justamente a aversão ao estrangeiro, por exemplo. A Europa, muitas das vezes, ela não aceitava, né, pessoas que não fossem da Europa, né? Não aceitavam bem, principalmente africanos na Europa, né? Tinha um certo preconceito, uma certa aversão contra os estrangeiros, tá? Então vamos ver, ó. Reflete sobre a xenofobia na Europa, defende que... Então vamos lá, o que o texto está falando sobre a xenofobia na Europa? É isso que ele quer saber. Aí a letra A ele fala: multiculturalismo se apresenta como um dificultador nas relações sociais, a educação intercultural. A letra C, o preconceito étnico. Ele está falando do rechaço aos imigrantes, é um problema solucionável a longo prazo. Ou a letra E, a xenofobia seja entendida, né, como uma doença física grave. Vamos ver o que o texto fala, tudo bem? Então vamos lá. Reflexiones sobre la xenofobia em Europa. Vamos lá. Reflexões sobre a xenofobia na Europa. La xenofobia es una lacra que se resiste con el peor de los cánceres a lo largo de las últimas décadas, al punto que el escritor portugués José Saramago, José Saramago, escritor portugués, viu, se llegó a preguntar cómo ha sido posible encontrarnos con esta plaga de vuelta después de haberla creído extinta para siempre. ¿En qué mundo terrible estamos finalmente viviendo? Cuando tanto habíamos creído haber progresado en la cultura, civilización, derechos humanos y otras prebendas. ¿Qué hacer para mitigar esta despreparada y abominable situación? Es la clave que nos debe preocupar de forma urgente en la sociedad, ya que este sistema global económico y político parece algo mucho más complejo de cambiar a corto o a medio plazo. La solución en el sentido más extendido entre de la masa social pensante europea pasa por la educación. La educación ha de orientarse hacia el fomento de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad, el reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. Dicho de otra manera, es preciso promover la idea de la diversidad cultural, la igual validez de todas las culturas en el interés de formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social y la presentación de la sociedad multicultural como a sociedade do futuro. Tudo bem? Então ele vai falar justamente, né, que o que vai solucionar a xenofobia é a educação, simplesmente, tá? A única coisa que ele vai falar que como solução para a xenofobia é a educação. Vejamos se tem alguma alternativa que fala, né, sobre a educação, tá? Então vamos lá, letra B de bola aqui, ó. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Então vejamos, você não precisa se apavorar, se desesperar, tá? Veja como é tão fácil, tranquilo de responder e acertar a questão. Novamente repito, isso serve para espanhol, para português, para história, geografia, sociologia, filosofia. Imagina se você mandar bem em todas essas disciplinas. Você tem 99% de chance aí de acertar a questão, tá certo? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Nós ficaremos por aqui e até a próxima aula.